No discurso de contra tudo e contra todos que influenciadores adoram usar pela falta de argumento e vocabulário para convencer o seu torcedor que estão analisando futebol. Não tem contra tudo e contra todos no futebol. Muito menos no Flamengo, que é o time mais poderoso do Brasil. Porque sabia que ele ia receber. E ele foi considerado culpado. É isso que me pega. Então, inocenta, porque dá 12 jogos, Alicia, que a gente sabe que ele não vai cumprir, é uma piada. Seria menos vergonhoso se a Justiça Desportiva falasse, olha, não há provas suficientes e... Vou falar de novo. O Nino Paraíba recebeu dinheiro de fora, dos caras, de uma quadrilha. Ele recebeu esse dinheiro para tomar de propósito 3 cartões que ele não tomaria normalmente. Então o Bruno Henrique, ele tomou um cartão de propósito a pedido de uma quadrilha? Não. Então vocês reparam que... E o que eles fizeram no caso? Então, vários aqui, mas esses aqui foram punidos por manipulações esportivas. Mas tipo, o que é? Não é o caso do Bruno. Tá, informação, teria uma opinião do blog, a informação para quem quiser entender melhor o que levou a essa decisão, acho que está bem explicado, está bem claro. Agora, a gente pode achar muitas coisas. Agora, a gente não pode condenar alguém sem ter a prova cabal. Tem um assunto muito importante para a gente falar do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique do Flamengo foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva a 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil. E considerando o teor da denúncia, ele poderia ter tomado um gancho de 720 dias, eu achei muito barato, uma promoção assim de tão barato. Domi, você falou que ele foi condenado a 12 jogos, eu mudaria, eu diria, ele foi absolvido a 12 jogos, porque evidentemente ele não vai cumprir, que vai ter efeito suspensivo, aí empurra isso com a barriga até o final da temporada, aí em janeiro transformam em cestas básicas. É muito importante criar uma jurisprudência para um caso novo que é das apostas esportivas, que só estão regulamentadas e liberadas no Brasil porque as pessoas estavam jogando em Liechtenstein com esse aparelhinho aqui. É por isso que regulamentou. Num país que não tem cassino, você pode jogar pelo celular. Se ele tivesse um histórico perfeito, tem um réu confesso que confessou ter apostado no cartão amarelo porque sabia que ele ia receber. E ele foi considerado culpado. É isso que me pega. Então, inocenta, porque dá 12 jogos, Alicia, que a gente sabe que ele não vai cumprir, é uma piada. O Flamengo abre um precedente perigosíssimo para tentar ter o Bruno Henrique agora no curto prazo, abre um precedente que pode prejudicar o próprio Flamengo e outros clubes no médio e longo prazo. Quer dizer assim, então se o clube não se sentir prejudicado, tudo bem? Então, se no 8-0 contra o Vitória, um jogador do Flamengo entrega um gol, porque prometeu entregar um gol, e aí é 8-1. Não tem problema, estava 8-0. Então, isso aí não prejudicou o clube diretamente. Então, tudo bem. Né? Onde a gente traça essa linha do que está errado eticamente, quando um clube diz, mas para a gente tanto faz, porque a gente imaginou que ele fosse tomar cartão mesmo, que ele fosse forçar o terceiro amarelo. Então, se ele forçasse o terceiro amarelo para ir limpo para o jogo do Palmeiras, ou se ele forçasse para alguém ganhar dinheiro, não faz diferença nenhuma, tá tudo bem. Então, para mim, assim, é um grande dia para os manipuladores de resultado, um péssimo dia para o futebol e um grande dia para quem mexe com isso, porque abriu as portas para acesso aos jogadores, com apoio, inclusive, do próprio clube onde esse jogador atua. STJD, caiu lá, meu amigo, a gente já sabe que tem uma dose de circo, né? Infelizmente, as coisas ali tendem, né? O histórico é esse, né? De coisas que não fazem muito sentido, outras que não eram para eles participar e participam. Gostam do holofote pra caralho. Né? E toda vez que eles entram para decidir alguma coisa, a gente tem que ficar meio que... Será que é a decisão de mais bom senso? Nessa sexta-feira, é um momento de pausa no discurso de contra tudo e contra todos que influenciadores adoram usar pela falta de argumento e vocabulário para convencer o seu torcedor que estão analisando futebol. Não tem contra tudo e contra todos no futebol. Muito menos no Flamengo, que é o time mais poderoso do Brasil. Eu não acho que nenhuma decisão ontem tenha sido tomada com a intenção de beneficiar ou prejudicar determinado clube, tá? Como normalmente eu não acho que isso seja parte do que as pessoas imaginam. Tal clube está sendo beneficiado de propósito, tal clube está sendo prejudicado de propósito. Eu não acho nada disso. Eu acho que simplesmente eles são ruins mesmo, são incompetentes mesmo, e sem critério. Mas, cara, não era para absolver o Bruno Henrique? Porque, veja bem, se eu vou dar uma punição super branda,
por um caso que envolve uma manipulação de um jogo de futebol? Então não é melhor eu falar que não houve manipulação de jogo de futebol? Que aí eu absolvo o cara. E eu não posso dar uma suspensão no STJD porque ele disse que forçaria um amarelo para ser poupado do outro jogo, para zerar os cartões. Porque todos os jogadores de futebol escolhem um adversário no campeonato para zerar os seus cartões. Isso é a coisa mais normal do mundo. Claro que às vezes pro torcedor, como é a primeira vez que chega um áudio assim, o torcedor, meu Deus, não, cara. Todos os jogadores e treinadores conversam entre eles e sabem qual é o jogo que você pode ficar fora do próximo para zerar os seus cartões para o momento mais importante. Todos os cartões amarelos, os terceiros cartões amarelos, ou são porque acidente o jogador perdeu a linha e tomou um cartão e não deveria, ou ele escolheu tomar o cartão naquele dia. Então não tem nada de anormal nisso. Mas se o STJD entende que foi isso, por que ele não absolveu o Bruno Henrique? Era mais bonito do que você pegar e falar assim, ó, porque é o seguinte, torcedor, não se apegue também ao detalhe de quanto foi punido os outros jogadores em caso de manipulação, porque são casos de pessoas que confessaram fazer parte de um esquema. O Bruno Henrique negou até o final e falou, cara, só forcei um cartão amarelo para ficar fora do jogo, é só isso. Não sei o quê, enfim. Então tem lá as evidências, ainda tem o processo criminal e tal. Não vou entrar no mérito se ele fez ou não fez, não fiquei lendo prova de processo, espero que ele não tenha feito. E realmente, pelos áudios que tem lá, não acho que o Bruno Henrique faça parte de um esquema de aposta. Não acho mesmo. Acho uma vergonha completa. Eu acho que seria menos vergonhoso a justiça desportiva, que aliás, né, primos e sobrinhos, enfim, seria menos vergonhoso se a justiça desportiva falasse, olha, não há provas suficientes e inocentasse o Bruno Henrique, como depois de X anos de investigação e sem o circo, a Inglaterra fez com o Paquetá, né? Ó, investigamos, tentamos, não deu, não conseguimos provar. Se não conseguimos provar, não tem como punir, acabou. Era melhor isso do que você, basicamente, considerar o cara culpado, porque no texto da punição, ele é culpado como... que eu estou aqui com o texto... houve uma ingenuidade do Bruno Henrique de passar a informação tática, como se ele estivesse passando por irmão uma informação só de, vou levar cartão amarelo, porque o próximo jogo acho que era contra o Palmeiras. Esse tipo de compliance esportivo precisa ser reforçado, os clubes precisam passar isso para os seus jogadores. As bets vieram para ficar, disse o presidente da primeira comissão disciplinar. É uma pena que as bets tenham vindo para ficar, viu? Porque elas fazem bastante mal para o país. Mas o que eu estou considerado culpado por... Uma atitude indevida, né? Por indevidamente ter tomado o cartão amarelo e tal, mas não tem uma pena condizente com outros jogadores nos últimos anos que foram pegos e julgados e culpados por manipulação de resultado, né? O que ele fez é óbvio que é condizente com uma acusação de manipulação de resultado, né? Tomar o cartão amarelo é uma forma de manipular o resultado. Você está manipulando algo no jogo e aí entra a questão das apostas e ajudando ou prejudicando pessoas. E quando você faz isso com dolo, né, como foi o caso, tem a gravação, tem a troca de mensagens dele com o irmão avisando que tomaria o cartão amarelo, é inexplicável a pena do Bruno Henrique. E aí você vai entrar naquela seara, né, Tomás, que eu ouvi isso durante o dia inteiro aqui. Porque é jogador do Flamengo. O outro era jogador do não sei quem lá e do não sei quem lá. Como é jogador do Flamengo, ele recebe uma punição curta. Escuta o que eu disse. Presta atenção, eu não escrevi a lei do STJD. Abra a cabeça, escuta o que eu estou falando. Não tem o que fazer, não fui eu que escrevi a lei. Ele prejudicou o Flamengo, é isso que está escrito no negócio lá. Você tem que ser punido se você prejudicou o seu time. Você prejudicou o seu time? Não prejudicou. Foi o teu time que mandou você tomar cartão. Se você quiser espernear, falar o Flamengo manipulou o tribunal, você vai para outro lugar, meu. Aqui não. E é o meu canal, eu faço o que eu quiser aqui no meu canal. Eu estou tentando ter uma conversa saudável e além do normal, aqui do que saiu, além do o Flamengo, tô tentando. Eu não sou flamenguista. Eu, como fã de futebol, também me incomodei com a punição, tá bom? Mas vamos tentar entender o que aconteceu. O Nino Paraíba, por exemplo, que recebeu uma punição muito maior que a do Bruno Henrique,
O Nino Paraíba, ele recebeu dinheiro de apostadores, num esquema de aposta, que teve operação inclusive da Polícia Federal também, da Polícia Civil lá acho que foi de Goiás, né? Ele recebeu dinheiro para tomar 3 cartões que ele não tomaria. Vou falar de novo. O Nino Paraíba recebeu dinheiro de fora, dos caras, de uma quadrilha. Ele recebeu esse dinheiro para tomar de propósito 3 cartões que ele não tomaria normalmente. Seria do jogo, mas ele foi lá e tomou de propósito 3 cartões a pedido de uma quadrilha e ganhou o dinheiro. O Bruno Henrique, ele já ia tomar o cartão amarelo, a ordem era do Flamengo, eles decidiram, esse é o jogo que você vai tomar seu 3º cartão, porque eu não quero que você jogue o próximo. Então o Bruno Henrique, ele tomou um cartão de propósito a pedido de uma quadrilha? Não. Então vocês reparam que há uma diferença entre a punição do Nino Paraíba e a do Bruno Henrique, do ponto de vista da letra da lei. O artigo 243, que é um dos que o Bruno Henrique estava sendo julgado lá, ele diz que é agir de forma a prejudicar a sua equipe. O Nino Paraíba, ele toma 3 cartões amarelos de propósito. Ele está prejudicando a equipe dele? O treinador às vezes tem que tirar ele porque ele estava pendurado. Então, sim, ele está prejudicando o time dele, certo? O Bruno Henrique, ele prejudicou o Flamengo no 243. Estou falando na letra da lei, não sou eu, gente. Estou falando na letra da lei. Cabeça aberta. Ele prejudicou o Flamengo? Não, ele não prejudicou o Flamengo. O Flamengo mandou ele tomar o cartão. Então, o artigo 243, do jeito que ele está escrito, você não consegue punir o Nino Paraíba e o Bruno Henrique do mesmo jeito. A gente fala agora de um assunto de fora de campo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, suspendeu hoje o atacante Bruno Henrique do Flamengo por 12 jogos. Me chama a atenção sobre esse caso assim, ele foi condenado por não ter ética desportiva, mas absolvido sobre manipulação. Então, o que ele fez? Então, eu também não entendi. O que ele fez que ou fere... ele fez ou não fez, né? Isso que fica estranho. Fere a ética esportiva, mas não é uma manipulação. O que ele fez que fere a ética esportiva e que não seja manipulação? Ele forçou um cartão, e esse cartão gerou apostas que deram certo, tudo bem. Então, mas isso se fere à ética desportiva, aí 12 jogos é até, na minha opinião, é barato. Não, vou dar um exemplo para vocês. Isso o Nino, muda a vida de pessoas. Jogadores que foram punidos pelo STJD por manipulações de resultados. Mas não é manipulações esportivas. Né? Então você tem o Nino Paraíba, 720 dias. Tá. O Igor Cariús, 360 dias. Brian Garcia, 360 dias. E o que eles fizeram no caso? Então, vários aqui, mas esses aqui foram punidos por manipulações esportivas. Mas tipo, o que é? Não foi é o caso do Bruno. Foi um pênalti, não, será? Cada um é uma coisa, mas todos por manipulação. O caso do Bruno, por que 12 jogos, é muito menos, porque o dele foi só ferir a ética esportiva. O que me chama a atenção, eu quero entender aí, só pegando a sentença para a lei inteira. O peso, né? E a medida. O que ele faz que fere a ética esportiva e não é manipulação? E, né, não é... Sei, eu queria entender se é porque ele é o Bruno Henrique. Então, tem isso. Porque ele joga no Flamengo. Ele joga no Flamengo e é o Bruno Henrique. Bem, o texto não é uma opinião, tá? Eu procurei informações para tentar entender um pouco melhor esse caso, né? E lendo o inquérito, né, que eu acho que pouca gente lê o inquérito, você encontra realmente muita fragilidade no inquérito. Acho que esse é um ponto importante que não pode ser ignorado. Primeiro, eu queria deixar aqui aí sim uma opinião. Eu acho que o Flamengo não deveria jamais se envolver nisso, porque esse é um problema criado por jogador e parentes do jogador. Acho que o Flamengo deveria ficar à margem, e se o jogador é suspenso, o Flamengo para de pagar o salário pelo período que ele fica afastado, porque ele não é obrigado a pagar o salário do jogador suspenso por uma questão como essa. Eu acho que deveria ser assim, mas não é. E vou além, o Juca falou que o time grande... Não, quem tem dinheiro e contrata os melhores advogados tem sempre uma chance muito maior, né, de escapar de qualquer situação. Mas o inquérito, de fato, é muito frágil. Não vou ficar aqui citando item por item, porque seria muito cansativo. Quem tiver curiosidade e quiser se informar melhor, porque está bem didático, está bem claro, o texto está lá, um texto grande, mas o inquérito ele aponta vários sinais de que o Bruno Henrique teria passado a informação privilegiada para o irmão, mas não prova que ele passou a informação privilegiada para o irmão. E aí tem uns pontos que até ouvi uma pessoa que me alertou para vários pontos, uma pessoa especializada, digamos assim, que está acostumada a ler inquérito policial. Então, você vai encontrar palavras como provável, indica, teria, deixa ainda mais claro, mas não tem a prova cabal de que o Bruno Henrique
deu a informação. Aí tem o telefonema que ele faz para o irmão, depois que o assunto volta à tona e ele retoma o assunto, e aí o inquérito deduz que ele teria no telefonema passado a informação, mas essa gravação não foi grampeada, não foi gravada, e a gente não sabe o que foi falado. Você pode imaginar qualquer coisa, a gente pode achar qualquer coisa, mas não tem a prova cabal. E foi aí que a defesa se apoiou e foi aí que eles conseguiram colocá-lo num artigo que tem como pena máxima 24 jogos. E aí, opinião minha, já que cabe 24, ele deveria pegar 24 jogos. E colocar a pena mínima dentro desse parágrafo desse artigo, que são 12 partidas. E ele pega 12 partidas. Mas não havia como, me parece, enquadrá-lo em algo que gerasse uma punição por um ano, para a vida toda, porque não há a prova cabal de que ele participou. O fato dele ter participado das conversas, dele ter dialogado, é o que o coloca numa posição realmente vulnerável que gera a punição. Agora, a gente não pode comparar de forma alguma casos como se fossem todos iguais, porque não são iguais. Perante os olhos do julgador, não vão ser iguais. Independentemente de gostarmos ou não, também não gosto da justiça desportiva, de quem forma o tribunal. É preciso que analise-se cada caso. E não é a trajetória do jogador que está em discussão. É esse caso específico. E claro que quem tem os melhores advogados tem chances maiores. Mas acho que muita gente tem conclusões tiradas sem sequer ter ideia do que está escrito no inquérito, que seria a peça que levaria o jogador a ter uma punição mais grave ou não. E eu acho até que tem muita semelhança com o caso do Paquetá, que muita gente achava muita coisa, mas eles não conseguiram associar o jogador a nenhuma transferência de dinheiro, transferência bancária, conversas que o comprometessem, nada. Então ficaram sinais de que poderia ter participado de algo e só. E no caso do Bruno Henrique, é claro, existem várias conversas, mas repito, gente, não tem a prova incontestável de que ele deu a informação privilegiada. Ao contrário, até tem pontos em que ele é perguntado e dá a informação errada. Exemplo, ele fala no dia 29 de agosto, tudo começa ali, com o irmão que pergunta quando ele vai tomar o cartão. Ele fala, contra o Santos. Gente, o jogo contra o Santos foi 64 dias depois, 8 jogos depois. Ah, mas ele está pendurado contra o Santos pela segunda série de cartões amarelos. Não havia como ele prever que esse cartão seria contra o Santos, quando ele estava pendurado pela primeira série de cartões amarelos, pelo tempo e porque ele nem sabia se jogaria até lá. Se ele quisesse dar ali a informação privilegiada, ele falaria Botafogo, que era o jogo seguinte, 4 dias depois, e ele tomou o terceiro cartão contra o Botafogo. Então, o ponto é esse, isso não é uma opinião, tá? É informação. Tem nenhuma opinião do blog, é informação para quem quiser entender melhor o que levou a essa decisão. Acho que está bem explicado, está bem claro. Agora, a gente pode achar muitas coisas. Agora, a gente não pode condenar alguém sem ter a prova cabal de que algo se concretizou. Simples assim, é como eu vejo. Agora, acho que o Flamengo não deveria se envolver, acho um absurdo o clube se envolver. Os interesses do clube, eu acho que esse é um problema do jogador. E se o jogador for punido, suspende o salário enquanto ele estiver fora. É isso que deveria acontecer. E o Flamengo está envolvido, e se fosse outro clube faria a mesma coisa, tentando contar com ele. E o detalhe, a priori ele cumpre isso no Brasileiro. Ele joga a Libertadores da América, né? A priori, a não ser que a decisão do Tribunal Brasileiro seja acatada pela Conmebol. Um advogado até me disse hoje cedo que isso não costuma acontecer, que não se lembra disso ter ocorrido. Então, é provável que contra os Estudiantes, por exemplo, ele possa jogar.